Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Maurício Faganello, que é economista. E o tema da nossa entrevista será: como será o Brasil a partir de 2023 com Lula? Hoje eu tenho aqui o Maurício Faganello, que é economista e que vai poder nos ajudar a responder essa pergunta agora. Faganello, prazer ter você aqui, eu te agradeço muito. Ontem você me ajudou muito na transmissão que a Morada fez, me munindo de informações o tempo todo, e hoje já se dispôs a estar aqui nesse primeiro programa pós-vitória de Lula. Muito obrigado, meu amigo. Imagina, amigo, tamo junto. Faganello, nós temos um novo governo eleito no Brasil, democraticamente, né? Lula foi eleito com uma diferença aí de 2 milhões de votos aproximadamente em cima de Bolsonaro, né? O agro, eu creio que foi pego de surpresa com essa vitória, mas muita gente já esperava que isso iria acontecer. Qual é a sua avaliação? Acho que num primeiro momento foi um susto, né? Muita gente assustada, preocupada, muitos negócios pararam por conta dessa indecisão. Muita gente ainda está refletindo o que vai fazer, entendendo um pouco os movimentos desse novo governo, como ele vai se posicionar junto ao agro, que não foi muito sadia a relação de movimentação desse governo durante a campanha toda, com os grupos ligados ao agronegócio, que estava nitidamente a favor do presidente Bolsonaro. Então existia uma resistência muito forte, um atrito, né? A gente via isso durante a campanha. E agora a movimentação é quem vai abrir porta, quem vai começar o diálogo para a gente continuar. Até antes da entrevista a gente estava falando aqui de começar, né? Hashtag o agro não para, gente. Nós não podemos parar. Então é entender em que caminhos esse governo vai querer abrir conversas, e aí esses nossos deputados, senadores eleitos aqui por Goiás têm que se posicionar e a gente levar por esse canal as nossas reivindicações e o que a gente entende aqui para a nossa região. A nossa região votou em Bolsonaro, então o governo novo também governa para este grupo que é majoritário aqui e contra ele, e ele sabe disso. Então, entender essas movimentações aí, a gente vai ver muita coisa essa semana, a gente vai ver posicionamento de quem vai responder por cada área no país. O Lula deve já começar a articular alguns nomes essa semana, alguns nomes eu já tenho alguma ideia, mas essas discussões devem ocorrer essa semana. Acho que todo aquele stand-by que a gente tinha de mercado, vamos voltar a conversar sobre alguma coisa, vai estender por mais uma semana, 2, para o pessoal entender o que vai fazer. Muita gente na região aqui no Sudoeste, Rio Verde e Jataí, a gente estava olhando as estatísticas, 64%, e é igualzinha a estatística. Rio Verde e Jataí é a mesma estatística, 64% Bolsonaro. A mesma coisa nas duas cidades. Pois é, mas esses 40% de votos que o Lula teve numa região onde o agronegócio domina, você acha que foi o voto do, digamos assim, do rico contra o pobre, ou do trabalhador contra o empresário, ou não? Teve muito voto com essa temática, sim, de fato. Não dá para esconder que existe. Inclusive tem um meme na internet, né? Você sabe que existe briga de classes, que sempre existiu? Essa briga de classes sempre existiu.
campo contra cidade contra campo, rico contra pobre, essas bobagens, mas que solidifica na cabeça de algumas pessoas, e algumas pessoas realmente fazem com que isso aconteça. Eu acho que a gente, esta semana, como eu disse, né, Divino, e a gente está olhando o que está acontecendo, baseado até no discurso do Lula, como ele está se comportando, até no próprio discurso dele ele falou algumas coisas do agronegócio, do microempreendedorismo, da questão de renda, emprego, ele falou muito do compromisso dele com a fome, e aí passa pelo agro de novo. Você acha que o discurso dele chegou a ser um discurso conciliador? Eu acho que ele abriu a porta. Não entendo que é um discurso conciliador, não. Não foi assim, temos que negociar, sou aberto para a gente poder falar com todo mundo, conversar, mas está longe de ser um discurso conciliador. Ele falou, vamos conversar. Nós não estamos conciliados. O Brasil ainda está rachado, literalmente, norte contra sul. Esse resultado mostrou realmente esse racha. E você acha que isso tende a se agravar ainda mais essa polarização de direita e de esquerda, de sul, sudeste, centro-oeste contra parte do norte e o nordeste? Você acha que isso tende a se agravar ou os ânimos começam a se acalmar com o tempo? Em relação ao Nordeste, aconteceu no último pleito também. E depois isso foi diluindo. O que eu acho que esse racha nesse momento se deu porque todo mundo tinha que tomar um posicionamento, não existia meio termo ali. As pessoas agora têm que começar a olhar para fazer as coisas acontecerem. Então, alguma flexibilização deve acontecer. Que agora era uma escolha, as pessoas não estavam escolhendo simplesmente um candidato. As pessoas estavam escolhendo de acordo com o que ela pensa para o país. E outras acreditando em fake news ou não, ou entendendo o que era, o que não era, ou visão de mundo. Cada um tem a sua forma. E política tem a graça por causa disso. Mas o que a gente vê hoje é uma dificuldade para negociar. Não existe conciliação no Brasil no momento, é muito cedo para se discutir isso. Eu acho que esse racha que aconteceu no Brasil é algo que... Eu tenho 48 anos, eu nunca vi um pleito tão disputado na história, nunca vi um Brasil tão dividido. Nunca viajei tanto e vendo isso em tantos lugares diferentes do país. Agora, era interessante... Calhou, Faganello. Né? Eu viajo muito e vejo em muitas cidades essa diferença. Esse racha existe em todo lugar. O eleitor do Bolsonaro era um eleitor altamente declarado, enquanto que o eleitor do Lula era um eleitor oculto. Ele só se posicionou depois da vitória, que saiu para a rua, começou a gritar, mas não com tanta veemência como, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui da nossa região. Se o Bolsonaro tivesse sido eleito, ia ser uma festa louca, ia ser assim um barulho ensurdecedor e tal. Houve o barulho, mas não foi assim aquele barulho todo, logicamente que muita gente saiu do limbo, né, veio para as ruas para se mostrar, mas mesmo assim ainda foi muito tímido. O eleitor do Lula, ele tem vergonha de se mostrar, ou ele é um eleitor tão pobre que ele não tem condições de se mostrar? Não, é o eleitor do Lula aqui, porque sabe que não é maioria. Ele está com medo de ser mandado embora, por exemplo, se ele se posicionar? Do Lula no Nordeste, o eleitor do Lula... Não, o eleitor do Lula do Nordeste faz essa festa que o eleitor do Bolsonaro... Eu estou falando aqui da nossa região, o eleitor da nossa região. Sim. Ele tem medo de ir para a rua, tem medo de ir para a rua, de se posicionar, de se mostrar e amanhã ele ser mandado embora? Eu não sei se é medo, porque existe uma cultura em Goiás que é a questão de não se indispor. Faz parte da cultura goiana. Eu sou paulistano e eu compreendo isso, porque que é assim. Se indispor é um problema. Não é da relação. O goiano gosta de se dispor e de lidar bem. Então, quando acontece o conflito, é muito difícil.
Então, acho que assim, as pessoas evitam até falar para evitar algum problema. Ah, mas é aquele eleitor que nem todo mundo fala. É verdade, não fala mesmo, porque é cultural. E a política é algo muito importante no estado de Goiás. Em São Paulo é importante, eu não sou de lá. Mas assim, eu moro aqui há 15 anos. E é muito mais importante aqui que lá. Porque tem um papel muito forte. A política transforma muito fortemente aqui a região. Faganello, aguenta aí só um pouquinho. A prosa tá boa, mas eu preciso fazer intervalo. Nós já voltamos. Hoje eu estou entrevistando Maurício Faganello, economista. Estamos falando a respeito do resultado das eleições de ontem. Como será o Brasil em 2023 com Lula? Maurício, você ainda falou aí há uns minutos atrás a respeito do agronegócio ter se posicionado o tempo todo a favor do Bolsonaro, com raras exceções. Algumas pessoas do agro se posicionaram em favor de Lula, mas a maioria absoluta se posicionou a favor de Bolsonaro, até pela relação que o agro tem nesse governo Bolsonaro. Você acha que no governo Lula pode vir um clima de revanchismo em cima desse agro que se posicionou pela direita? Esse é o meu maior medo. E um revanchismo vindo de uma forma de taxação sobre o setor de alguma forma para poder captar o resultado. Os resultados foram muito positivos para o agro nos últimos 3 anos, né? Não, o agronegócio ganha muito dinheiro, vamos sobretaxar a APA, é possível que isso aconteça? Alguém pode inventar alguma coisa, o gato pode subir em cima do telhado e a gente vê alguma coisa nesse sentido. Isso vai acontecer? Também pode ser que não aconteça, mas se houver um revanchismo... Mas ele não estaria matando a galinha, dos ovos de ouro dele se ele fizesse isso? Que é quem põe o dinheiro do caixa do governo hoje? Sim, ele entende isso e eu acho que pelo discurso que ele fez, ele vai botar pessoas exatamente para evitar com que esse racha aconteça de uma maneira com que a fissura se amplie. Existe uma fissura muito clara nas relações entre o agro e esse modelo que o governo Lula se apresenta. Então, o papel dele é realmente estancar essa fissura. Ele vai buscar isso. O problema é encontrar interlocutores, né? Que estão dispostos a conversar. Vai acontecer, o Alckmin é um cara mais direcionado a um centro-esquerda, né? Ele era centro-direita, virou agora centro-esquerda, ele tem esse acesso à direita, ele vai se posicionar de alguma forma, tem o Alckmin dentro do grupo, então ele é a porta que vai abrir dentro daquele grupo político do PT. Eu acho que o caminho vai ser pelo Alckmin. Tem outros caminhos também, a Simone Tebet muito provavelmente deve ser uma das interlocutoras pelo caminho do setor do agro, então é uma porta por lá. Então existe uma bancada grande do agro e uma bancada grande que nos representa no Congresso Nacional e vai começar uma legislatura nova. Então, qual é a pauta que nós queremos e como nós vamos conversar com eles, de que forma, ótimo, você fazia crítica em relação ao posicionamento do agro que o governo atual faz, então me propõe algo melhor. Nós queremos melhorar o que nós temos, nós precisamos melhorar o que nós existimos. Você está falando em tecnologia, vamos trazer mais tecnologia. Você está falando em coisa boa, então vamos melhorar o acesso à infraestrutura. Você quer me dar condição, então me taxa menos, para eu poder produzir mais e gerar renda e emprego nas cidades. Ninguém quer pagar mais imposto. Todo mundo quer pagar menos imposto para poder gerar mais renda e emprego. Antes de eu avançar um pouquinho nessa questão do agro, ainda tem algumas dúvidas que eu tenho. Por exemplo, você falou do Geraldo Alckmin. Que papel você acha que ele terá nesse governo? E a ala mais radical do PT e até mesmo do PSOL, que está junto com o PT, deixaria o Alckmin trabalhar de alguma forma? Eu acho que não tem muita escolha para o povo do PT. Eles abriram mão e muita gente daquele grupo antigo se foi. Tem muita gente nova nesse grupo aí que o Lula, porque o Lula está muito mais fraco do que ele estava quando ele entrou nos 2 primeiros pleitos que ele ganhou. E mesmo quando a Dilma ganhou. Então existia uma força muito grande do PT. Ele não tem mais essa força toda.
Não tem mais essa articulação no Congresso Nacional como ele podia ter. O Centrão já está um pouco se alinhando mais para conversar, né? Então já abriu o próprio pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados, falando, olha, vamos conversar, agora é hora de baixar a guarda, vamos para uma discussão, vamos para a negociação, o que é da democracia que deve existir em qualquer país. Então, entendo que esse processo deve ocorrer, essas sinalizações já estão acontecendo. Acho que esses dois canais, a Tebet e o Alckmin, devem ser peças importantes nesse relacionamento que deve existir entre o agronegócio e o governo eleito. O novo presidente eleito deve elencar algumas pessoas nesse sentido. Ele já tinha um grupo importante, mas a força e a oposição deste grupo em relação às propostas dele vai ser uma discussão interessante. A gente vai ver vai ter muita água para passar por debaixo da escorguinha. Houve uma grande mudança em relação à eleição de muitos deputados e senadores da direita. Às vezes o Google começa a querer conversar comigo. Ele gosta de conversar. Dizem que minha esposa fala que tem um chinês ouvindo o tempo todo, que às vezes quer falar. Então, Faganello, houve uma mudança muito grande no Congresso, com muitos deputados, muitos senadores de direita eleitos, mas ainda existe uma ala antiga lá que deve conversar mais facilmente com Lula. Desse pessoal da direita que foi eleito, você acha que uma parte desse grupo vai dialogar com Lula ou vai ficar todo mundo meio que com o pé atrás com ele, esperando ele dar um deslize para poder tentar empichar ele? Eu queria ver um pouco mais a articulação dessa semana para poder te responder melhor a pergunta. Porque depende de quem começar essas articulações, entendeu? Depende muito dessas relações que acontecem e quem são as pontes que vão surgir para esses assuntos que vão acontecer. Então a gente vai ver pelas pessoas que caminho que a coisa vai tomar. Então, se a gente for falar, vai discutir, quem vai discutir é o Rui Falcão. Putz, ele é um cara muito petista. Então vai ser mais difícil abrir um pouco a guarda. Não, nós estamos falando com a Tebet. A Tebet não é do grupo do PT. Então a gente já vai ver um pouco mais de abertura. Mas o Alckmin não era um cara do PT, então é uma abertura um pouco diferente, com um histórico diferente. Falando o exemplo desses dois que eu já citei, mas pode ser qualquer outro que tem um outro relacionamento. Aquele grupo do PT é muito menor. Então você vê muito menos gente daqueles dois primeiros, como até o presidente eleito falou, alguns são marinheiros da primeira viagem. Ele fala que é a terceira viagem. Alguns também são marinheiros desde a primeira viagem. Então são bem menos do que são os que começaram e que estão agora. É um outro grupo. Nesse primeiro momento agora, como é que você acha que o mercado vai reagir? Nós temos dólar, temos bolsa. O pessoal olhou muito. O pessoal já estava precificando a vitória do Lula, né? Então, esse é 5,30. Custou $1 de 5,30 para o Brasil. A precificação já foi o fechamento da sexta-feira. Então, amanhã de manhã a gente deve ver uma oscilação. O Lula sinalizou que é uma abertura. O mercado internacional não vê isso de uma maneira negativa, até porque é contra parte da postura do Bolsonaro, de uma visão global. O Brasil não era visto como uma unanimidade, né, na comunidade internacional, por conta de N posturas. Com Lula isso pode dar uma abertura um pouco melhor. O Putin, inclusive, falou que se dá bem tanto com Lula, com Bolsonaro e Lula. Ele foi, exatamente. Me dou bem com os dois. Então ele já sabia que o posicionamento aqui poderia acontecer esse. Eu acho que na economia o pessoal estava ouvindo muito o que o Meirelles estava falando. Eu pessoalmente também estava acompanhando, porque eu tenho que acompanhar todos. Eu estava acompanhando muito Meirelles, estava acompanhando muito o que o Pércio Arida, que é um dos criadores do Plano Real, também está no mesmo grupo. Existe um crítico desse grupo, que foi o ex-presidente do BC, que é o Armínio Fraga, que fazia algumas críticas a esse respeito. Só na última semana o governo sinalizou alguma coisa em termos de política econômica. A questão do teto de gastos, eles pretendem ampliar, o que é um problema.
mas tem que ser discutido no Congresso Nacional, então acho que a pauta é essa. A questão de impostos também, a gente vai ver o que eles vão propor em relação à reforma tributária. A gente vai ver o que o PT vai querer fazer em relação à reforma trabalhista. Eu acho que ele vai querer retroagir ao último momento da última reforma trabalhista, que ele entende que é melhor do que a que está agora vigente. Então existe uma discussão nesse sentido. Mas você acha possível retroagir nesse sentido? Eu acho que a discussão vai ser pesada, vai ser uma briga no Congresso Nacional. A gente vai assistir esta pauta sendo discutida de uma maneira mais intensiva. A questão das armas, por exemplo, vai ser discutido pelo governo. O governo já sinalizou agora no discurso: a gente não quer um país com arma. Então é um assunto que vai ser discutido. Vai voltar à pauta de discussões. O governo vai incentivar esse tipo de pauta. A gente vai ver um crescimento maior do Ministério da Cultura. Deve voltar claramente o Ministério da Cultura com um orçamento mais robusto, porque não tínhamos o Ministério da Cultura. Então, assim, o setor de ciência e tecnologia já sinalizou que vai dar uma melhorada nisso, que quer industrializar o Brasil, ele quer voltar o país com um olhar mais industrialista. Porque é a própria origem dele, né? Mas a gente pode incluir a nossa pauta do agro dentro dessa agenda industrializadora, porque o agro precisa também, tem um potencial enorme de industrialização. As industrializações é o coração disso, né? Eu vou para mais um intervalo, Faganello, nós já voltamos. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Como será o Brasil em 2023 com Lula? Esse é o tema do meu bate-papo hoje com Maurício Faganello, que é economista. O agro ele tem uma agroindústria muito forte e que quanto mais fortalecermos essa agroindústria, menos nós vamos mandar o produto bruto lá para fora. Né? Sem valor agregado. Exatamente, quer dizer, a agroindústria ela agrega o valor aqui para que o nosso produto tenha um maior valor lá fora. Você acha que a agroindústria pode ganhar nesse sentido? Acho que não só pode, como é uma oportunidade, inclusive para a nossa região. Nosso posicionamento aqui, a própria Prefeitura de Rio Verde tem trabalhado nesse sentido, assisti algumas coisas de trabalhos da Prefeitura falando sobre a questão de que Rio Verde é uma capital tecnológica do agronegócio. Nós não somos a capital do agro, nós somos a capital tecnológica do agronegócio, o que nos agrega muito mais valor ao que a gente vende e o que a gente faz. Não é só vender, a gente não vende a mesma quantidade que o Mato Grosso, eu falei até para você algumas vezes, mas a gente vende com a gente faz com uma produtividade muito maior. Por que não fazer isso com uma produtividade maior e com valor agregado embutido? Com serviços, com um monte de coisa que a gente pode fazer para exportar isso para o mundo inteiro. E com uma ferrovia no quintal ficar mais fácil. Então, as oportunidades para nós, para nossa região, para nossa macro região aqui, é importante. O problema é que muitas empresas daqui, Divino, não atendem só a nossa região, atendem o agronegócio do Brasil inteiro. Tem muita gente baseada aqui que tem negócios na América do Sul inteira. Tem empresas que, inclusive, eu atende na América do Sul todinha, baseado em Rio Verde, o que é fantástico. Agora, e se as outras regiões param? A gente quer um agro inteiro sólido. Claro, a nossa diferença é que a gente é tecnológico, mas a gente quer um agronegócio muito sólido. Porque se o setor inteiro ganha, é óbvio que nós vamos ganhar também. E se o agro ganha na nossa região, a clínica médica ganha, a farmácia ganha, o supermercado ganha, a padaria ganha, todo mundo ganha, a escola vai ter mais gente, vai ter mais dinheiro, nós vamos circular mais renda, que é o que aconteceu com a gente nos últimos 20 anos. A demanda mundial por alimentos, Faganello, ela não para, né? Ela vai continuar crescendo. A gente fala muito disso, né? O Brasil está alimentando 1 bilhão de pessoas no mundo, sendo 200 milhões aqui, 800 milhões lá fora e tal. E essa demanda não vai parar. O agronegócio ele vinha nessa pegada, né?
Você acha que isso vai estar presente no dia a dia desse novo governo, essa intenção de fazer com que o Brasil continue a ser o supermercado do mundo? Sabe o que eu acho, Divino? Não dá para o governo brigar com o mercado. Toda vez que o governo brasileiro resolveu brigar com o mercado, ele perdeu. Aliás, quem perdeu foi o povo, que quem perdeu dinheiro foi o povo. Quando o governo vai querer brigar com o mercado, não dá certo. Você vai querer intervir no mercado, tem que ser o mais liberal possível para fazer com que a coisa ocorra. O que acontece é que já foi também dado um recado muito claro nessa eleição, que nós não queremos viver Argentina, nós não queremos viver Venezuela, nós não queremos viver Cuba. Você acha que existe essa possibilidade do Brasil virar uma Argentina, virar uma Venezuela? Isso acontecer. Até pela dimensão continental do Brasil? Nós somos um outro país, acho muito remoto isso acontecer. Mas não é isto acontecer, é a mensagem para quem está ouvindo, que flerta com essas conversas, que olha, esta região aqui do Brasil não quer viver este modelo aí que você acha legal. E que você mencionou várias vezes, e você tem amigos lá. Nós não queremos isso para nós. Esta região não quer isso. Nossa parte aqui, nós não queremos que você traga isso para cá. Isso foi muito claro. O recado está muito dado. Ah, mas isso não vai ocorrer. Não é que não vai ocorrer. Nós não queremos nem que você cogite. Da mesma forma, a forma que a esquerda mais tradicional fala, que chama a direita de fascista, como também não tem base nenhuma nesse tipo de coisa. Uhum. Entendeu? Um chama um outro de comunista, o outro chama o outro de fascista, xingando no extremo de um, xingando no extremo de outro. Ninguém se vê dessa forma e não existe diálogo. Essencialmente, a coisa chegou neste ponto. A gente conversar e tentar quebrar esse muro e falar, não, então tudo bem, não é para cá e não é para lá, então como é que a gente vai começar a construir algo diante? Esta briga ainda está muito dolorida para quem perdeu. Quem perdeu está sentindo demais porque não queria e está com medo do que vai acontecer. E o ser humano, quando está com medo, reage. Bicho, reage. Tá acuado, reage. Tá acuado, reage. Então não é o momento de afrontar. Afrontar é a pior coisa. Então esta semana será muito importante, porque se for uma semana de afronta, vai ser a temperatura que nós vamos sentir nos próximos 4 anos. E aí vai ser muito difícil. E o governo, e o Lula sabe que está rachado lá na Câmara também. Então, para ele... Eu quero finalizar com uma pergunta. O agro tem que temer esse novo governo ou não? O agro tem que seguir avante, continuar sendo eficiente, continuar trabalhando e se posicionando junto aos deputados, aos senadores. O que você tem a me dizer sobre isso? O agro tem que fazer conta de cenários. O agro tem que entender, se acontecer algo muito ruim, que movimento eu vou fazer? Se acontecer algo não tão ruim, que movimento eu vou fazer? Se acontecer algo muito bom, que movimento eu vou fazer? Não é o momento de baixar a guarda, ficar triste. É o momento de olhar, entender com calma o que está acontecendo no cenário, prestar muito atenção, ouvir muito o teu programa, entender essas pessoas que falam e absorver esse momento. E fazer conta. Aproveita, nós estamos no dia... no finalzinho de outubro, comecinho hoje é 31, de novembro. Hoje é 31 aí, final do mês, 31 de outubro. Então, novembro e dezembro é mês para pensar no que você vai planejar para o ano que vem. E a coisa não... E o agro também não para, né, Divino? Então, hoje é dia das bruxas, Faganella. Meu amigo, abraço, foi maravilhoso ter você aqui. Obrigado, sempre que você precisar aí, estamos à disposição. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.